Boa tarde, está no ar mais um Tarobá Esporte e olha só, a gente já começa falando de Tubarão. Está definido o primeiro compromisso do Londrina após garantir o acesso para a Série B. O Londrina enfrentará o Maringá em um jogo-treino que será disputado nesse dia 13 de dezembro, que vai servir como preparação para o Campeonato Paranaense. O Maringá também disputou a última Série C, mas não conquistou o acesso. E a seleção brasileira venceu o primeiro dos 2 amistosos que a Canarinha encara como preparação para a Copa do Mundo de 2026. A amarelinha bateu o Senegal por 2-0, quebrando um tabu histórico. É uma energia que a Europa não está acostumada a ter em jogos de futebol. Quando sul-americanos e africanos se encontram, a festa é garantida. E o time africano veio embalado por 5 vitórias consecutivas e um tabu de nunca ter perdido para o Brasil. Mas quem saiu na frente foi o Brasil, que começou melhor a partida. Casemiro tentou um passe, a bola desviou na zaga de Senegal e sobrou para Estevão bater com categoria, 1-0. É uma surpresa ver um jogador tão jovem com este tipo de talento. O Brasil tem com ele futuro assegurado. O Ancelotti é um cara que está tentando extrair o máximo de mim e eu fico muito feliz por isso. A gente trabalha bastante no clube para estar aqui, dá o nosso melhor todos os dias. E quando a gente vem, a gente representa a seleção brasileira, que é um orgulho imenso para mim, é algo que eu amo fazer e com certeza vou buscar trabalhar cada vez mais para estar vindo para cá muito mais vezes. O segundo saiu em cobrança de falta. Rodrigo cruzou e Casemiro completou sem chances para o goleiro Mendy. Com o placar favorável, a seleção diminuiu o ritmo no segundo tempo. Fim de jogo. Foi muito bom ver a entrega de todo mundo. O mister falou isso com a gente antes do jogo. Teve um lance que todo mundo se jogou na bola, todo mundo tentando evitar da gente tomar o gol. Isso ficou claro a ideia que a gente quer demonstrar para todo mundo. Eu gosto da equipe, do trabalho feito, do sacrifício. Esta ideia que o jogo que queríamos fazer, com muita pressão na primeira parte, com mais controle na segunda parte, porque na segunda parte não precisávamos uma pressão muito alta. Porque a gente fez bons jogos e oscilou depois do segundo. Esse foi o discurso depois do jogo. A gente fez um bom jogo, mas manteve para o segundo. Olha, a seleção brasileira jogou em Londres, como a gente viu aí no início da matéria. Muito bacana, né? Essa cultura, né? O pessoal da Europa poder entrar em contato com a cultura sul-americana e africana, porém isso afasta, né, a seleção da própria torcida, já que a Copa do Mundo vai ser fora, vai ser disputada em Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil não se prepara mais em nenhum jogo aqui na seleção em casa. E outra coisa que a gente tem que sempre considerar é o nível dos adversários que a seleção encara antes dessa preparação para a Copa do Mundo, né? São sempre seleções do segundo escalão do futebol mundial. E aí chega na Copa e a gente acaba perdendo a Copa para o primeiro europeu que enfrenta. Vamos ver se dessa vez o resultado será diferente. E o Brasileirão tem um novo líder. O Flamengo bateu o Sport e decretou o rebaixamento da equipe pernambucana, que já vinha mal das pernas há algum tempo. Ele até saiu ganhando, o Sport saiu ganhando com o gol do Pablo, mas viu o jogo mudar de figura após 2 expulsões. O clube que reivindica ser o verdadeiro campeão brasileiro de 1987, assim como o Flamengo, abriu o placar com o Pablo, mas logo após a primeira expulsão, Everton Araújo fez o gol. Antes do final do primeiro tempo, o Sport ainda teve mais um jogador expulso. No segundo tempo, a porteira abriu de vez. Juninho Carabag marcou o gol da virada. Após isso, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles sacramentaram a goleada por 5-1. O Bruno Henrique, que inclusive semana passada foi inocentado, né, naquele esquema de apostas que ele havia participado, ele havia passado uma informação privilegiada para o irmão dele, que ele tomaria um cartão amarelo. Ele havia pegado um gancho longo de 12 partidas e mesmo assim, viu, foi inocentado, vai pagar apenas a multa e continua fazendo a diferença para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu quero que vocês comentem lá no YouTube, Tarobá Oficial, no Tarobá Esporte, se vocês acham isso justo e se o Bruno Henrique fosse do seu time, se a
punição seria diferente ou não. E o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro em um jogo polêmico, onde os alviverdes jogavam com 9 desfalques e reclamam de um pênalti não marcado. Precisando escapar da degola, o Santos venceu nos últimos minutos com gol de Rollheiser. Com o resultado, o Santos agora ocupa a 16ª posição na tabela, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos, enquanto o Palmeiras agora é o vice-líder do campeonato, com 68 pontos, 3 atrás do Flamengo. E olha só, o Ricardo Maurício venceu a primeira etapa noturna da história da Stock Car, disputada em Cuiabá. Acontece que ele também venceu a segunda corrida disputada no mesmo autódromo. Essa foi a terceira vez que um piloto venceu as 2 corridas de um final de semana. Quem tem mais informações sobre isso é a Giovana Anselmo, direto da redação. Boa tarde, Gabriel. Exatamente, uma etapa histórica em Cuiabá. O piloto Ricardo Maurício, então, venceu as 2 etapas, como você falou, mas esse não foi o único motivo. Foi a primeira vez que uma etapa foi realizada em Cuiabá e a primeira vez da história da Stock Car com uma corrida noturna. O piloto, então, acabou fazendo a famosa varrida, ele venceu as 2 corridas do dia e, como você falou, essa é a terceira vez que isso acontece desde que a Stock Car passou a adotar aí 2 corridas por etapa. Isso começou em 2014 e a primeira vez que um piloto conseguiu esse feito foi em 2021 em Goiânia. E olha só quem também realizou esse feito, o mesmo piloto Ricardo Maurício, que conseguiu então pela segunda vez vencer as 2 etapas da corrida. A outra vez que esse feito raro aconteceu foi em 2022, também em Goiânia, pelo piloto Rubens Barrichello. Todas as informações sobre essa etapa da Stock Car estão no nosso portal tarobá.com.br. Volto com você, Gabriel. Obrigado, Giovana. Olha só, é a primeira vez, né, que isso acontece, uma corrida noturna na história da Stock Car. E logo na primeira, o Ricardo Maurício já fez história. Ele já havia vencido 2 corridas em um final de semana, como a Giovana disse, em 2021, na pista de Goiânia. Ele está fora da disputa do título deste ano, mas fez história novamente e apenas 2 pilotos venceram as 2 corridas em 2 etapas, né, no mesmo dia. E assim a gente encerra o Tarobá Esporte de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Vocês ficam agora com o Tempo Quente com o Rodrigo Marini.